Hoje a gente vai mostrar o nosso escritório e eu vou mostrar para vocês também a nossa estratégia do nosso principal investimento. Aqui temos o nosso hall de entrada, né, com a nossa prateleira de troféus. Então a gente tem várias premiações ao longo da nossa caminhada aí de 27 anos de mercado e a gente quer aumentar ainda mais essas premiações e essa prateleira. Aqui tem o BCI, que é a nossa estratégia, o Banco de Crédito Imobiliário. Aqui agora também a gente tem um auditório, né, onde a gente faz as nossas apresentações. E vamos conectar aqui no quarto. Então, contando um pouquinho da nossa história, da OX Cash mais Consórcio Investimentos, a gente já está há 27 anos no mercado de consórcio, usando da melhor maneira a ferramenta, né? Então a gente tem diversos prêmios, como vocês viram, a gente mostrou a nossa prateleira lá embaixo, tivemos recorde de vendas. E a nossa história, ela continua sempre com valores de honestidade, credibilidade, experiência, fé, parceria e o propósito. Hoje a gente tem um propósito muito maior no sentido de usar a ferramenta para gerar lucro para as pessoas, para gerar um benefício onde que as pessoas possam ganhar dinheiro com a nossa estratégia e usando a melhor maneira a ferramenta do consórcio, por isso que a nossa empresa chama OX Cash mais que consórcio, né? E investimento, porque a gente tem um propósito agora de agregar valor financeiro, né, para as pessoas aumentarem os patrimônios dela. Então eu quero mostrar para vocês como é que funciona Invista e Lucre no mercado de crédito imobiliário. É o BCI, o Banco de Crédito Imobiliário. Então a gente elaborou essa estratégia, tá, visando sempre com o propósito de gerar um alto lucro, uma alta rentabilidade, um valor para ter nesse grande mercado que é esse mercado de crédito imobiliário. Vamos começar aqui a nossa estratégia. A nossa estratégia começa, né, com a ideia de sermos fornecedores de crédito, um banco. O que acontece? No mundo dos investimentos hoje, o que a gente foi pesquisar? O melhor investimento que quem ganha mais dinheiro, as empresas que têm maior lucratividade, são os bancos. O que os bancos são? São fornecedores de crédito. A pessoa ela quer comprar um imóvel, ela vai lá no banco, o banco vai oferecer um financiamento bancário e o banco vai ter um resultado, uma lucratividade desse empréstimo, desse fornecimento de crédito para essa pessoa muito elevado. Então ele ficou rico fazendo isso. Então, basicamente, a nossa estratégia vem dessa mesma ideia, né? Então a gente criou essa estratégia para a gente inserir dentro desse mercado que é seguro, legal e muito lucrativo, que é comprar o dinheiro, a gente vai trabalhar com uma alavancagem no dinheiro, pagando ele bem pouquinho por esse dinheiro e revendendo a preço de mercado. Então a gente vai ganhar esse spread, né? Que é onde a gente tem a nossa alavancagem e o nosso maior lucro. É isso que eu quero mostrar para vocês. Então, basicamente, a gente precisa ir no Banco Central para a gente comprar esse dinheiro da melhor forma. Existem várias ferramentas de crédito, né? O BNDES, Finame, consórcio, financiamento, leasing. Mas a que vai gerar a melhor lucratividade é a ferramenta do consórcio, que a gente já tem toda a bagagem, toda a experiência e onde a gente consegue agregar um melhor valor financeiro para as pessoas. O consórcio é uma ferramenta que é segura pelo Banco Central, ela já está há mais de 50 anos já no mercado, todos os bancos utilizam, tudo regularizado, tudo registrado, tudo que você coloca de dinheiro é seu, registrado diretamente pelo Banco Central e vai ser onde que a gente vai conseguir comprar esse dinheiro no menor custo. Só que, claro, o consórcio ele tem uma variedade de produtos. Tá? Então, para usar essa estratégia, não serve qualquer tipo de consórcio. Mas como a gente já tem toda a experiência, faz 27 anos que a gente trabalha com a ferramenta, a gente sabe qual consórcio é melhor para fazer essa operação de comprar o dinheiro no melhor custo. Mas antes, vamos fazer um parênteses. O que é o consórcio? Para que ele serve o consórcio? O consórcio ele foi criado para as pessoas adquirirem bens. Por exemplo, uma moto, um carro, um imóvel. Tá? Então ele serve para as pessoas que, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de uma pessoa que quer comprar um imóvel de R$1 milhão. Só que ele não tem esse dinheiro de R$1 milhão. Então o que ele faz? Ele vai fazendo um consórcio, que ele vai fazendo aportes mensais para participar de uma assembleia. Então todas as pessoas querem comprar esse imóvel de R$1 milhão. Todo mundo vai
investir uma parcela lá, um aporte mensal, tudo que esse grupo arrecadou vai ser entregue em contemplações em uma assembleia. Vai ter um sorteio, modalidades de lances. Então, são formas que tem para as pessoas adquirirem esse R$1 milhão para a pessoa comprar o imóvel. Mas voltando agora para a nossa estratégia, né? Não é qualquer consórcio que vai servir para a gente comprar aquele dinheiro de uma forma barata. Então, a gente vai precisar investir numa modalidade de consórcio que seja no menor custo. Vamos ter que entrar num consórcio de imóvel, onde que cada cota, igual eu dei nesse exemplo, é um imóvel, vai se tornar um imóvel. Só que a nossa estratégia é pegar o dinheiro, ao invés de a gente comprar o imóvel, a gente vai fornecer esse dinheiro para outra pessoa comprar esse imóvel. E a gente vai ter o lucro, a gente vai ser o banco. O banco faz isso, ele tem o dinheiro, dá o dinheiro para a pessoa comprar o imóvel que ela quiser e o banco ficou muito rico fazendo isso. A lucratividade, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco nas contas, é muito alta. Então, a gente vai usar como estratégia, num grupo de imóvel, um plano chamado Plano Flex. O que é esse Plano Flex? É um plano onde a gente consegue pagar metade da parcela enquanto a gente não contempla. Então, qual que vai ser a estratégia? O investidor participará de um grupo de consórcio de imóvel, onde ele vai investir metade da parcela até a contemplação. Isso vai fazer com que o total investido até o momento da contemplação seja muito pequeno percentualmente em relação ao montante de crédito que ele vai ter disponível. A alavancagem dele vai ser muito alta. Então, quando ele for contemplado, ele vai receber um crédito que deve ser usado para o quê? Para comprar um imóvel. Só que a nossa estratégia, o que o nosso banco faz? A gente vai, ao invés de a gente adquirir esse imóvel, a gente vai usar esse crédito para vender. Então, a gente vai vender esse crédito e ganhar um alto lucro a partir dessa venda. Eu vou mostrar todos os cálculos para vocês. Estratégias para contemplação. O que é preciso para ser contemplado nesse grupo? Aqui que a gente vai buscar, além de ser um grupo que eu pague pouco, eu preciso de um grupo de imóvel que eu aumente minhas probabilidades de contemplação. Então, o nosso trabalho é fazer com que vocês sejam contemplados o mais rápido possível. Para isso, eu preciso ter uma estratégia de contemplação que a minha empresa vai fazer para o nosso investidor. Então, só para vocês terem uma ideia de como funciona as contemplações. Tá? Por exemplo, vamos entrar em um grupo de 2.000 pessoas que vão ter 8 contemplações. Vai ter uma contemplação por sorteio, pelo lance fixo, lance livre com embutido, lance fidelidade. Depois ele volta aqui para o lance fixo, lance livre e por aí vai. Tudo que o grupo arrecada, ele é obrigado a entregar em contemplações. Então, se eu tenho 1.000 pessoas, vai entregar 4, se eu tenho 2.000, vai entregar 8, se eu tenho 3.000, vai entregar 12, sempre proporcional à quantidade de pessoas, proporcional à quantidade de contemplações por mês. Tá? Então, o sorteio, todo mundo que pagou em dia, não atrasou a parcela, vai poder participar do sorteio. E existem algumas modalidades de lance. Qual que vai ser a nossa estratégia? Lembra que eu falei que a gente vai ter que ter uma parcela pequena? A gente vai ter que ter a menor parcela do mercado, que é aquela parcela que a gente paga metade até a contemplação. Então, no lance, eu não posso escolher um lance que eu precise pôr recursos próprios. Porque o segredo dessa operação é quanto menos dinheiro eu colocar, maior vai ser a minha lucratividade na hora da venda. É o poder da alavancagem. Vou colocar pouquinho e vou vender pelo preço que vale do custo de mercado. Mas além de tudo isso, o que a gente pesquisou? Que cada pessoa que entra num grupo desse, de consórcio, tem uma mentalidade e tem um objetivo. O que a gente viu? Que a grande maioria das pessoas, elas querem ser contempladas mais rápido para pegar o bem. Então, para ela ser contemplada mais rápido, ela vai ter que partir para a modalidade de lance livre. O que é o lance livre? A pessoa que ofertar o maior lance, ganha. Só que essa modalidade, ela vai ter que pôr um alto valor de dinheiro. Para o investidor, para a nossa estratégia, a gente não vai trabalhar com essas duas modalidades de lance livre, nem o lance livre com embutido, porque são duas modalidades que a gente requer recursos próprios e a gente não vai conseguir obter a nossa lucratividade da venda se a gente for trabalhar nessas duas modalidades. Só que a gente percebeu que a grande maioria do grupo, elas trabalham nessas duas modalidades. Só que nesse grupo, o que é legal? Que cada participante tem que escolher uma modalidade de lance. Ele não pode ofertar em todas as modalidades de lance. Então, as pessoas que são imediatistas, que participam dessas duas modalidades,
não vão concorrer contra a gente que está planejando, que a gente está tendo calma, paciência de esperar chegar ao resultado. A gente vai trabalhar nessa modalidade do lance fixo. O que é o lance fixo? Ele é fixo em 30%. Ninguém pode dar mais, ninguém pode dar menos. Lógico, vai empatar entre as pessoas que optaram por esse lance fixo, que é a minoria do grupo. Tá? Então a gente vai concorrer contra essas poucas pessoas nesse lance de 30%. Só que é um lance que eu não preciso colocar 30% de recursos próprios. Vamos supor que eu tenho crédito de R$1 milhão. Eu não preciso colocar 300 mil. Eu posso pegar esses 300 mil e tirar do meu milhão. Vai me sobrar 700 mil. Isso vai fazer com que o meu total investido seja pequenininho. Então, com o meu total investido pequeno, eu consigo ter uma margem alta de ganho. Então, eu vou acelerar a minha contemplação com essa estratégia, concorrendo com menos pessoas, e eu vou aumentar a minha liquidez para conseguir ganhar esse lucro na hora da venda. Então, a gente vai trabalhar primeiramente nesse lance fixo e depois, futuramente, a gente tem um lance chamado lance fidelidade. O que é o lance fidelidade? A pessoa que pagou durante 12 meses sem atrasar nenhuma mensalidade, pagou em dia certinho durante 12 meses, ela fica habilitada a poder participar desse lance fidelidade. É um lance de 15% que eu não preciso pagar. Ele também é embutido, ele também abate do meu próprio crédito, fazendo com que o meu total investido permaneça o mesmo e eu aumente ainda mais minha probabilidade de contemplação. Eu só vou concorrer somente entre as pessoas que pagaram em dia certinho, né, que muita gente atrasa, acaba não participando, e que optou por essa modalidade, que não quis ir nenhuma dessas outras modalidades, tá? E que lembraram de ofertar o lance também, porque tem muito disso, né? Num grupo, quando não tem ninguém trabalhando pela pessoa, nem vai lembrar o dia da assembleia. Mas é o nosso trabalho sempre ofertar o lance fixo e depois o lance fidelidade para a gente aumentar as nossas chances de contemplação. E isso aqui é um grupo fechado de pessoas. Então, cada mês que passa, as pessoas que ganham não participam do outro mês. Então, cada mês que passa, eu vou concorrendo com menos pessoas ainda. Vai aumentando minha probabilidade de contemplação. Então, cada mês que passa, eu estou mais próximo de ser contemplado e ganhar a nossa lucratividade. Vamos lá, agora vamos para a parte boa. A parte que quando você foi contemplado, agora que vem a parte boa, que você vai ganhar dinheiro, vai ter uma boa rentabilidade. Mas vamos lá, quem que compra essa carta contemplada? Foi aí que a gente criou o BCI, o Banco de Crédito Imobiliário. O que a gente viu? Que a maior procura das pessoas, igual que eu falei anteriormente na estratégia de contemplação, são para as pessoas imediatistas, que elas querem esse dinheiro na hora. Então a maior procura é por essa cota já contemplada. Todo dia as pessoas me ligam aqui, Oscar, você tem cota contemplada? Você tem cota contemplada? Então a procura é muito grande. Tanto é que a própria administradora ela vai ser a primeira a oferecer uma proposta de compra pelo seu crédito contemplado. Ela vai mandar um e-mail para você, parabéns, você foi contemplado, você gostaria de vender esse crédito para mim? Te dou tanto. Você pagou X, te dou 2X, te dou 3X de quanto você pagou. Você quer? O que é o nosso trabalho? A gente vai operar nessa intermediação de compra e venda desse mercado de crédito imobiliário. E é um mercado que vai te possibilitar um alto lucro com investimento baixo. Então a gente vai ter essa alavancagem, você vai ter um alto lucro e a gente vai fazer toda essa operação e a gente já tem essa garantia que até a própria administradora vai fazer uma proposta excelente de compra por vocês. Lógico, o nosso trabalho é sempre dar o maior lucro possível para vocês. Então a gente vai sempre buscar a melhor oferta de compra por esse crédito, que é a parte mais fácil que tem no nosso trabalho, tá bom? Então, um resuminho de como vai ser a operação. O investidor acionista vai fazer aportes mensais, todos os meses, diretamente para a administradora do Banco Central, para a gente poder concorrer na Assembleia. Vai todos os meses participando, enquanto que a gente do BCI vai trabalhando naquela estratégia de contemplação com ofertas de lances mensais, para você acelerar a contemplação. Quando contempla, a gente também vai vender esse crédito e vai te dar o lucro. Então a gente vai estar sempre junto com você, o investidor, o comprador dessa cota. A gente, junto com a administradora, com todo o respaldo, vai no cartório por uma simples transferência de nome. Sai do seu nome, esse valor do crédito, e vai para a pessoa que comprou e você tem o lucro, você se tornou o banco, você acabou de fazer uma operação de ser um fornecedor de crédito
muito mais atrativo do que um financiamento bancário. Então você está ajudando essa pessoa que está precisando comprar esse crédito imobiliário já contemplado, para ela não precisar ter que ir no banco, no financiamento, que é muito mais caro. Então é muito mais vantajoso da pessoa comprar de você, investidor, que está oferecendo esse crédito para ela, do que ela ir diretamente para o banco, onde que o custo dela vai ser muito maior, enquanto que aqui você vai ter um lucro muito alto e a pessoa que está comprando vai ter um benefício aí por ser um custo menor que os bancos. Agora vamos para a parte prática de como funciona todas as contas, de tudo que eu falei aqui, vamos para os números. O que eu tive que fazer? Uma planilha onde que eu mostre todos os possíveis resultados em todos os meses. Porque igual que eu comentei com vocês, todos os meses a gente vai participar da assembleia até contemplar. Só que eu não sei quando eu vou contemplar. Então eu precisei fazer as contas de quanto que eu irei ganhar todos os meses. Então só para falar aqui para você, aqui a quantidade de meses, vamos dar um exemplo agora de um crédito, por exemplo, de R$100 mil. A gente vai trabalhar naquele plano flex, que a gente tem a menor parcela do mercado. Então a gente vai pagar metade da parcela enquanto não contempla, no maior prazo possível, que é 240 meses, porque o nosso prazo real é até contemplar. Lembra que quando contemplar a gente vai vender? Então contemplou no primeiro mês, vou no cartório, transfiro para o comprador, quem vai continuar com o restante das parcelas e com a parcela cheia é a pessoa que comprou. Então a gente escolhe o maior prazo, porque o nosso prazo real é até contemplação. Se contemplar em um ano, nosso prazo foi de 12 meses. Se contemplar em 2 anos, nosso prazo foi de 24 meses. Então, por exemplo, um crédito de R$100 mil, eu vou investir 261 por mês para participar da assembleia. Essa coluna verde é o total investido na somatória das parcelas, tá? E aqui eu coloquei o preço de venda dessas cartas em 25% do valor do crédito. Eu sei que 25% é o preço mínimo que a gente consegue vender. Então, pelo menos, esse valor a gente tem uma facilidade, tanto é que a administradora pode fazer até essa proposta aí de compra nesse valor. Claro que a gente pode até tentar vender por 30%, 35%, às vezes 40% do valor do crédito. Tá? Então, a gente sempre tem esse compromisso com o nosso investidor de obter uma maior lucratividade para ele. Então, por exemplo, participei daqui da assembleia, investi R$261, ganhei, já tem um comprador que vai me pagar R$25 mil, tem uma lucratividade aí de, transformei 261 em R$25 mil. Só que eu tenho que fazer todos os meses. Todos os meses a gente vai usar aquela estratégia de contemplação, pode sair na primeira? Pode sair na primeira. Mas pode sair depois de 1 ano, depois de 2 anos, depois de 5 anos, depois de 6 anos? Pode sair. Então, mês a mês. Mas o que acontece enquanto eu não sou contemplado? Lembra que esse crédito, essa cota, é um imóvel. Ele vai virar um imóvel. Então, ele precisa desse reajuste aqui, ó, o Índice Nacional da Construção Civil. O que é esse índice? É a média das somatórias dos imóveis, da valorização desses imóveis. Tá? Então, eu puxei todo o histórico de 20 anos desse índice e deu uma média de 7% ao ano de valorização imobiliária, através desse índice. E a gente vai estar protegido. Então, olha que legal, olha o que acontece. Passou 1 ano, o nosso crédito, o nosso imóvel valorizou. Ele valorizou R$7 mil. A nossa parcela ela também tem que subir, o nosso aporte mensal, porque a gente tem mais crédito. E a gente precisa que todo mundo do consórcio investiu essa parcela, o grupo arrecadou, vai entregar esse valor para a pessoa que foi contemplada. Mas olha que legal, o meu crédito tem reajuste sobre o valor cheio e minha parcela ela tem um reajuste sobre a metade. Lembra que a gente paga a metade da parcela? Então passou 1 ano, a minha parcela subiu R$12 e meu crédito subiu R$7 mil. Olha a somatória de parcelas até o momento. Até o momento eu investi R$3.446. Olha quanto subiu, R$7 mil. Ele subiu mais que o dobro do que quanto eu investi, porque eu pago metade. Então, isso vai fazer com que a gente consiga vender mais caro, porque a gente tem mais crédito. Então, a gente consegue, independente do tempo que eu for contemplado, por conta dessa valorização do meu imóvel, eu consigo ter uma alta rentabilidade aí na hora da venda desse crédito, porque ele vai sempre subir mais, pelo menos mais que o dobro de quanto que eu investi. Eu investi 3.400, subiu para 7 mil. Eu puxei um histórico da nossa empresa de 27 anos usando essa estratégia. Todos os meses a gente vai ofertar aquela estratégia do lance fixo. A gente tem uma média histórica de contemplação em torno de 37 meses.
Temos clientes contemplados na primeira, segunda, terceira e temos clientes também contemplados depois de 5, 6 anos, tá? Então, numa média aqui de 3 anos, 37 meses, vamos chegar aqui no que a gente possa fazer de exemplo, tá? Passou 3 anos, o nosso crédito já subiu para 123 mil reais, subiu 23 mil reais e o meu total investido em parcelas foi em 10.272. Então eu pus 10 mil e ele subiu 23 mil. A minha parcela ela ainda está baixa, a minha parcela ainda está 300 reais, porque ela sobe sobre metade. Então começou em 260, está em 300, subiu 40 reais, o meu crédito subiu 23 mil e eu pus 10. Contemplou aqui, chegou no momento bom. Vou vender a 25% agora de 123 mil. Vou vender agora 30 mil reais. Eu transformei 10 mil reais em 30 mil. Mas vocês podem sempre reparar que independente do tempo, eu cheguei aqui 5 anos, tenho 141, pus 17, vou vender a 36. Então, independente do tempo, por conta dessa valorização desse meu imóvel, dessa meu crédito de consórcio, que é um imóvel, eu vou sempre conseguir uma alta lucratividade na hora dessa venda. Sempre vou conseguir vender mais caro porque eu tenho mais crédito. Se eu comparar os investimentos, onde que vale mais a pena eu investir R$260 por mês? Se eu colocar durante 3 anos, 36 meses, aqui na nossa estratégia do BCI, no CDI ou em ações, eu vou ter investido o mesmo valor nesses 3 anos, 10.272. Se eu tiver 1% todos os meses, meus 10.272 vai virar 11.884. Eu tenho uma lucratividade aqui de R$1.600. Por quê? Esse 1% rende sobre os meus R$261. Enquanto que aqui a gente está trabalhando alavancado, a gente está trabalhando já sobre o nosso valor futuro de 100 mil. Tá? Então assim, a gente investiu 10.072, a gente vai vender por pelo menos 25 mil. Isso que eu não estou nem considerando o aumento dos 100 mil, tá? Nesse exemplo. Só que só aqui, olha a diferença. Aqui eu tenho uma lucratividade de 1.600, enquanto que aqui eu tenho uma lucratividade de 14 mil reais. Então a gente reparou que é uma diferença muito grande. É muito mais vantajoso eu colocar, investir esse pequeno valor por mês aqui na nossa estratégia do que em qualquer outro tipo de aplicação. Eu tenho uma rentabilidade muito maior com esses pequenos aportes. Tá? Lógico, se eu já tenho um valor maior, vamos supor que fui contemplado em uma, já tenho 25 mil no bolso, né? Vou colocar esses 25 mil aplicado a 1%, já vai me gerar R$250, eu já consigo praticamente pagar uma nova cota e não pôr mais dinheiro nenhum. Né? Ou eu vou aumentando minha quantidade de cotas, quanto mais cotas eu tenho, maior meu patrimônio, né? E quanto maior meu patrimônio, mais eu ganho, maior a minha lucratividade. Tá? Tanto é que a gente fez um plano chamado plano acionista, porque a gente percebeu na matemática, né, que quanto mais cotas, mais probabilidades eu tenho de contemplação, mais chances eu tenho na hora da assembleia para a gente ter esse giro mais rápido. Né? Tanto é que se eu tiver 20 cotas, eu vou estar concorrendo todos os meses com 20 cotas. Tá? Então, por exemplo, se eu vou trabalhar aqui com 20 cotas de 100 mil reais, vou ter um total de patrimônio, um imóvel de 2 milhões de reais. Eu vou trabalhar naquela metade da parcela, eu vou pagar por esses 2 milhões 5.229 por mês. Então o que acontece daqui a um ano? Vamos ver essa valorização patrimonial que vai valorizar pelos 2 milhões. Então eu tenho um imóvel de 2 milhões, que ele vai subir pelo INCC, considerando 7%, 7% de 2 milhões, ele vai valorizar 140 mil reais. Então eu vou ter 2 milhões e 140. Quanto que eu vou investir no ano? 12 vezes de 5.229. Eu vou ter investido 62.750. Eu investi 62.750 e ele valorizou 140 mil reais. Então só de valorização, de quanto que eu coloco para quanto o meu imóvel subiu, eu tenho uma lucratividade de 77 mil reais. Isso que eu não estou considerando a venda. Vamos aqui, contemplou uma cota por ano. Tá? Se eu contemplou uma cota por ano, eu vou vender por 25 mil, pego esses 25 mil e reponho a cota. Ou vou fazendo mais cotas, transformando isso aqui numa segunda fonte de renda. Uma segunda estratégia que pode trabalhar paralelamente junta com essa nossa estratégia de vender a cota são os imóveis lucrativos. Por exemplo, eu vou fazer um crédito aqui para esse exemplo um pouquinho maior. Por exemplo, um crédito de 300 mil reais, tá? Usando a meia parcela, a mesma estratégia. Um crédito de 300 mil reais, a parcela está R$ 784 por mês.
Vamos chegar na nossa média, tá? A gente foi pagando, foi esperando a contemplação, planejando essa aquisição imobiliária. Chegou daqui 3 anos, o meu crédito já está em 368, subiu 68 mil reais. Eu investi 30 mil reais, não investi nem 10% ainda, né, do meu imóvel, do meu patrimônio. E eu vou, ao invés de vender por 90, apareceu uma oportunidade de eu comprar um imóvel. Um imóvel com o objetivo de eu conseguir uma renda por locação. Então o que eu fiz? Uma planilha dos imóveis lucrativos. Se eu chegar aqui no mesmo valor, que está 368 mil, vou comprar esse imóvel. Tenho esse dinheiro, eu paguei até o momento 8% dele, tá? Fui lá e comprei. Minha parcela, lembra que ela é metade, era R$900. Ela vai dobrar o preço cheio, vai para 1.800, mais essa diferença aí de 36 meses que eu fiquei pagando, vai diluir no restante do prazo, que faltam 204 meses aqui para acabar todo o período. Então, a minha parcela, depois de contemplada, ela vai para 1.954. Se eu alugar esse apartamento por 0,5%, eu vou ter uma alocação de 1.843. Você vê, pô, ficou ali equivalente, muito próximo o quanto que é a minha parcela para quanto que eu recebo de aluguel. Se eu conseguir uma negociação boa nesse imóvel, comprar abaixo do preço, esse valor vai ser melhor ainda. Muitas vezes vai ultrapassar o valor de quanto que você paga de parcela. Só que, por esse exemplo, você vai ter uma parcelinha de R$110. Então, quanto que vai sair esse imóvel aqui de 368? Se você pagar até o final os outros 200 meses, 110 por mês, mais os 30 que você já investiu, você vai ter um custo aqui de R$53 mil para um imóvel de 368 mil que você comprou. Lógico que daqui 200 meses, esse 368 mil, se eu corrigir pelo INCC, ele vai estar valendo mais de R$1 milhão, esse imóvel. Tá? Então você vê, é uma estratégia que a gente consegue aumentar nosso patrimônio imobiliário, fazer essa estratégia de renda-alocação, colocando um pouquinho por mês. Você vê, eu coloquei 8% até a contemplação do valor do imóvel e os outros 92%, praticamente quem pagou foi o inquilino, a pessoa que estava lá no imóvel. Esse imóvel virou um imóvel lucrativo. Ele é um imóvel que alto se pagou. Então, vamos recapitular um pouco. A cada 6 meses, o nosso crédito, ou seja, nosso imóvel, ele sobe, ele aumenta pelo INCC, o Índice Nacional da Construção Civil. Isso vai fazer com que a gente mantenha nosso poder de compra, né? Tanto para comprar imóveis ou tanto para vender mais caro, usando a nossa estratégia, né, de lucratividade, vendendo a carta depois de contemplada. A valorização patrimonial, nossa cota é um imóvel, por exemplo, um imóvel de R$1 milhão, passou um ano, esse imóvel vai estar valendo R$1,70 milhão. Quanto que eu investi em um ano? 31 mil. Quanto que ele subiu? 70. Então, de lucratividade e valorização desse imóvel, dessa cota, R$ 38.625. Comparativo, comparando os investimentos, é muito mais vantajoso eu investir na nossa estratégia do que em qualquer outra modalidade. Por exemplo, se tiver 1% todos os meses, eu tenho uma lucratividade de 1.600, enquanto que aqui a gente tem de quase R$15 mil, é uma diferença assim gritante. É muito mais vantajoso eu investir esses pequenos aportes por mês aqui do que em qualquer outro tipo de investimento tradicional. E a gente busca acionistas e investidores para o nosso banco, tanto para as pessoas que queiram fazer uma cota, 5 cotas, 10 cotas, 20 cotas, 100 cotas, tá? A gente consegue uma alta lucratividade e estamos fazendo esse convite para vocês que quiserem participar do nosso banco BCI. E a gente também mostrou algumas benefícios, né, que a nossa ferramenta e a nossa estratégia gera ao longo desse mercado, né? Porque a gente dá uma oportunidade de estar participando de um mercado honesto, seguro e lucrativo, que é a venda da cota, possibilita uma nova fonte de renda, um novo negócio para vocês, que vocês não precisam trabalhar, a gente que faz toda o operacional. Patrimônio imobiliário garantido, né, que é a valorização desse imóvel pelo INCC, sempre com valores atualizados, que vai manter o nosso poder de compra, vai nos proteger da inflação. Renda, colocação, aposentadoria imobiliária, no caso dos imóveis lucrativos, muito mais vantajoso que previdência privada, muito mais vantajoso que o INSS, mais seguro que bolsa de valores e criptomoedas, porque não tem aquelas variações de mercado, né?
é sempre uma constância nesse tipo de investimento nosso, e te educa financeiramente, é um projeto de patrimônio. E a gente te prepara para o futuro. O que a gente fala aqui? O maior benefício dessa ferramenta é a disciplina e a constância de estar investindo todos os meses com segurança do Banco Central. Então, todos os meses você vai estar investindo num investimento simples, seguro e muito lucrativo com a nossa estratégia. Sempre quem tem essa disciplina, quem espera os resultados, consegue chegar muito mais longe do que as pessoas que não têm esse planejamento. Então esse é um tipo de investimento que é para quem tem planejamento, disciplina e quem espera atingir grandes resultados. Para quem não tem essas coisas, aí o nosso tipo de negócio não vai encaixar no perfil das pessoas, tá? E eu queria trazer também uma reflexão que o tempo passa muito rápido, o tempo voa. Você vê, a gente passou a semana, já chegou aqui quarta, quinta-feira, a gente fala assim, nossa, como essa semana passou rápido, ou já estamos chegando no final do ano, olha, já está próximo do Natal. O tempo ele voa, já quando você olhar para trás já foi 5, 10, 15 anos. Se a gente não prepara algo para o futuro, se a gente não tem um planejamento e uma estratégia bem definida, o tempo vai passar, você vai olhar para trás e você não conquistou nada. Então, a gente quer trazer essa estratégia porque para você passar o tempo com uma qualidade, com um planejamento e uma estratégia já pré-definida para quando você olhar para trás e você ver o tanto de patrimônio que você já conquistou. Um pouco aqui dos nossos serviços, né? A gente acompanha em todos os processos, a gente oferta todos os meses a oferta de lance, a gente mostra o relatório semestral a cada 6 meses da valorização lá pelo INCC e a gente traz uma garantia de lucro independente do tempo que você foi contemplado, a gente consegue trazer a melhor estratégia e uma alta rentabilidade usando os nossos serviços. E para finalizar, quero deixar um versículo que está em Eclesiastes 11, 1 e 2, um Eclesiastes de Salomão: empregue seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o teu lucro. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe a crise que poderá acontecer no mundo. Isso é uma reflexão que já tem aí mais de 4.000 anos que ele escreveu. Salomão foi um dos homens mais sábios que já passaram por essa terra e realmente é um conselho muito bom para as pessoas que queiram ter uma lucratividade, um planejamento e diversificar com segurança os nossos investimentos. E essa foi a nossa apresentação. Muito obrigado aí por esse tempo e pode contar sempre aqui com a gente, com a nossa empresa. A gente está sempre disposto a trazer o nosso melhor trabalho, sempre com o propósito de trazer e gerar o maior lucro e rentabilidade e benefício através dessa ferramenta.